Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Oasis Be. Hoje, para mim, é um episódio super importante, porque eu vou falar do país que, assim, esteve no topo da minha lista por muito, muito, muito tempo. Eu sou a Lari. Eu sou o Nando e hoje a gente vai fazer um formato um pouquinho diferente de podcast, porque a Lari acabou de voltar da Islândia. Eu ainda não fui, mas meu sonho é ir no verão. Mas a gente vai fazer bastante perguntas, que a gente recebeu umas perguntas do pessoal pelo nosso Instagram, né? E eu vou bombardear a Lari aqui de perguntas. Então fica com a gente que vai ser um episódio bem Pode legal. vir, uhul! Bom, então esse episódio a Lari vai contar um pouquinho como foi sua experiência na Islândia. Então fala aí, Lari, dá um geral pra gente como que foi a realização desse sonho. Gente, 5 horas de podcast hoje, atenção. Mas assim, a Islândia sempre foi o topo da minha wishlist, né? Sempre foi. Inclusive, agora eu tô carente do que colocar nesse topo, né? Claro, vários outros lugares que eu quero conhecer, mas o topo, do jeito que era a Islândia. E eu acabei indo pra lá meio assim, de surpresa, porque eu estava a trabalho na Europa e eu precisava tirar férias. E acabei emendando uma coisa na outra, consegui fazer dar certo, né? E da Europa, os voos de vários lugares, né? Tem Amsterdã, tem o Reino Unido, até Lisboa também. Então, é um voo de 4 horas até Reykjavik. Você foi por qual companhia aérea? Eu comprei tudo pela TAP, mas eu fui pela Iceland Air. E você saiu de onde? Eu saí, nossa gente, eu fiz um rolê, porque eu estava, o meu voo já tinha sido comprado com a TAP antes, né? Então, eu já estaria em Portugal no meu retorno e eu emendei ali um ajuste, né? Então, eu saí de Lisboa, fiz Amsterdã, porque no dia não tinha esse voo direto, então eu fiz Amsterdã, Reykjavik. Ah, legal. E aí a gente estava até comentando aqui sobre Nova York, né, Nando? Quer falar? Nova York é uma surpresa, né? Quando a gente fala para algumas pessoas que dá para combinar com quem está naquela costa leste americana, né? Que é 5 horas de voo de Nova York. Tem voo, eu acho que Montreal tem voo sazonal, Toronto tem voo sazonal para Reykjavik. Não, eu achei muito legal, assim, porque inclusive, quando eu estava lá, tinha muito americano. Porque é isso, eu conversei com alguns, inclusive, que eles vieram de Nova York. Então, era assim, 4 horas, 5 horas você chega. Falar, ai, gente... igual o Chile é pra gente, né? É praticamente isso. 5 horas pra eles também. Mas, Lari, me conta mais porque... Existem, óbvio, diferenças, como, por exemplo, eu falei que eu sou doido para ir no verão, você foi no inverno, né? Me conta desse tempo que foi surpreendente, que eu lembro até de um vídeo super legal, que a gente vai falar sobre o antes e depois da tempestade, né? Então, na verdade, o meu sonho também sempre foi no verão. Então, assim, eu sei, a aurora boreal é no inverno, aquela coisa toda, mas assim, eu não sei porque eu tinha na minha cabeça a ideia de visitar a Islândia no verão primavera, assim, né? Com aquelas paisagens verdes, porque a Islândia é um país que muda 100%, assim, de uma estação para outra, né? Então, no verão você vai encontrar tudo verde, as cachoeiras com bastante água, né? Enfim, os dias muito longos, né? Então, assim, tem o sol da meia-noite, tem noites que duram só, sei lá, 2, 3 horas, existe tudo isso. No inverno, você vai encontrar muito mais tempo escuro, você vai encontrar, obviamente, um frio, né, muito maior. Aliás, isso foi uma coisa interessante. Eu tinha a impressão de que a Islândia ia ser, assim, menos 20 graus, menos muitos graus. E não, o inverno lá não passa muito de menos 4, menos 5, não desce mais que isso. Só que o vento, gente, o vento é um negócio assim que te arrasta. Você vai andando contra ele assim, ele vai te levando de volta. Então, menos 5 é suportável, né, gente? Então, menos 5 é suportável. Apesar de que eu odeio frio. Só que a sensação térmica, mesmo no menos 5, a sensação térmica chegou a menos 21. Putz, por causa do vento. Do vento, né? Que é o que você estava comentando justamente da tempestade, né? Foi que eu vi que na hora que você chegou no hotel, você postou aquele vídeo entrando no quarto, tava mó neve, tudo escuro, aquele vento. Isso é uma coisa importante para falar para quem quer visitar a Islândia, né? Primeiro ponto que eu comentei, o inverno e o verão são extremamente diferentes um do outro. Então, Nando, eu vou ter que te acompanhar no verão lá, porque Vambora. Assim, é outro país totalmente diferente. E assim, eu fiquei impressionada como a natureza rege tudo. É um negócio que você não tem como fazer planos. A natureza vai fazer os seus planos, entendeu? Então, assim, eu cheguei lá, eu fiquei 6 dias e eu tinha tudo organizadinho que eu ia fazer cada dia, né? Sorte que, já esperta, eu deixei uns espaços, né, entre uma atividade e outra, porque eu sabia que isso poderia acontecer
mas não imaginei que com tanta frequência. Então, assim, no dia que eu cheguei lá, eles deram um alerta de tempestade de neve. Era um alerta laranja, que significa assim, você não pode sair. E se você sair, é por sua conta e risco. E esse tipo de alerta laranja é assim, se acontecer alguma coisa com você enquanto você estiver fora, o seguro não cobre. Então, todo mundo fica dentro. Isso, né? Exato. Então, assim, todo mundo fica dentro do hotel, que foi o que aconteceu comigo, né? Então, assim, eu fui, quem organizou a minha viagem, né, foi um dos nossos fornecedores, que a gente trabalha faz tempo, né, que são ótimos, excelentes. Então, eles me mandaram mensagem: Larissa, vai vir uma tempestade de gelo, você não vai conseguir fazer o passeio que você tinha programado para hoje. Então, a gente vai tentar mudar isso para você, a gente vai tentar trocar o horário, mesmo o ingresso não sendo reembolsável, enfim. E eles organizaram tudo. E aí, durante essa tempestade, eu fiquei dentro do hotel, né, e fiquei assim, quentinha ali, só vendo aquela nevasca lá fora. Vou postar vídeos no Instagram para vocês verem. E foi muito interessante. Outra coisa que vale a pena comentar. Eu cheguei e minha mala não. Ah, que legal. Então, assim... Esse episódio eu já tô sabendo, você tinha me falado. Eu lembro desse caso e teve uma vantagem de você ter voado pela Icelandair, não foi? Que é a companhia aérea local deles, né? Exato, teve. Por quê? O que acontece? Os voos de lá, eles são aeronaves, a maioria aeronaves menores, né? Eu não sei, não. Um corredor. Eu não sei, não, Normalmente se eles... 320, 321. Então, eu não sei não se eles não deixam as malas para trás ali de propósito, porque tinha muita gente sem mala, né? Mas assim, no meu caso, o que aconteceu? Minha mala ficou em Amsterdã, né? Eu tenho AirTag, gente, usem AirTag, que é vida. Então, eu conseguia saber que a minha mala estava bem. Mas eu cheguei lá, imagina, com a roupa que eu tava no corpo. Então, assim, por um lugar com uma temperatura dessas, não é fácil você pensar que você só tem uma roupa e um casaco que você nem sabe se aguenta, né? Só que acontece, a Icelandair, eles têm a parceria com uma loja de aluguel de roupas de inverno que fica bem no centro de Reykjavik. E aí, assim, você só vai lá. E é interessante porque, no caso da Icelandair, você não paga o aluguel. Você só escolhe o que você precisa e eles anotam lá, você pega suas coisas e vai embora. E, assim, eu vi outras pessoas de outras companhias aéreas chegando com esse mesmo problema, né? E, no caso delas, eles tinham que pagar para depois solicitar o reembolso para a companhia. Isso é uma coisa que pode dar uma atrapalhada ali no budget, né? Porque a Islândia é um lugar caro, não é um lugar barato. Então, é bom você estar preparado para esse tipo de coisa, né? Não, isso é bem legal você falar mesmo sobre essa diferença de voar entre uma companhia aérea e outra. Apesar que, ultimamente, a gente fala que econômica tá toda a mesma coisa, né? Mas vamos lá. E não, só um PS aqui, que a gente recebeu também, inclusive, uns comentários no Instagram perguntando sobre que tipo de roupa levar no inverno. É isso que eu ia falar, assim, a próxima, eu falei assim, pra gente entrar nesse assunto. Porque um casacão maior, tipo um sobretudo deles, esse você alugou lá, como é que você fez? Você trouxe do Brasil? Não, eu levei do Brasil. Eu comprei, eu fui inclusive no Outlet, no Catarina, aqui, né? E eles têm a loja da North Face. Sim. E aí eu comprei um casaco de esqui mesmo, assim, bem quentinho, né? Porque você tem que levar algum mais quente. E fui na Decathlon e comprei aquela segunda pele, o fleece e tal. Então, assim, eu me organizei como se eu tivesse indo esquiar, mais ou menos, assim, trabalhando um pouco mais ali nos layers de baixo, né? A gente se veste que nem cebola. E deu super certo. A calça também, eu comprei, assim, a térmica e comprei a calça de esqui por cima e deu super certo. Tive um relato do Anderson, meu amigo, inclusive, que ele foi num período de maior inverno que o meu, ele foi em janeiro, e ele levou um daqueles casacos mais longos que tem, como chama, gente? Tipo umas almofadinhas, assim, né? É meio um casaco Michelin. Sei, o do boneco Michelin, né? E para ele serviu super também, né? Legal, vamos saber. Então, não passei frio, achei que tava ok com esse tipo de roupa bem preparado, saindo aqui do Brasil. Legal, e me conta, como é que é Reykjavik? Porque é uma capital, ela é minúscula, né? Pequenininha, fácil de andar. Me conta, como é que é bares, restaurantes, lojas locais? O que você achou? Eu achei assim, primeiro que é um charme, né? Ela é super pequenininha, tem aquelas casinhas coloridas, bem que você imagina quando você vê essas ilhas perdidas no meio do Mar Nórdico, né? Então, assim, era um lugar muito de pescador, até hoje ainda é bastante, né? Então, assim, é como se fosse uma vila de pescador que cresceu, evoluiu. O prédio mais alto, o prédio, entre aspas, né, mais alto da capital é a igreja, que é uma igreja que eu nunca vou ser capaz de pronunciar o nome, mas se vocês colocam no Google qualquer
foto de Reykjavik, você vai ver a igreja. E, assim, a cidade é super charmosa, super tranquila de andar a pé. São 2 ruas principais, assim, né, de comércio, de coisas desse tipo. Tem a Rainbow Street, né, que tem gente, um arco-íris, né, desenhado no chão, que ela dá direto ali na catedral. Então, é super bonito, super gostoso. Em termos de lojinha, tem muitas lojinhas de cerâmica. Então, eles têm aquela cerâmica nórdica que está super na moda, inclusive, né? Então, aquelas coisas mais rústicas. Tem bastante lojinha também de souvenir. E tem bares e restaurantes, eu fiquei impressionada, assim, a vida lá é até que bem agitada, assim, né? Então, tem bastante bar, tem bastante restaurante. Eu acabei indo conhecer 2 sushis, porque apesar do frio, eu sou um pouco viciada nisso, né? Então, Conta comigo, também sou viciado, eu pois iria também. E restaurantes badalados, com drinks legais, assim, eu gostei bastante. Ah, é legal. Vamos lá, ficou em Reykjavik, eu lembro que o seu roteiro foi alguns dias em Reykjavik, depois você foi para o interior e você terminou no Blue Lagoon. Me conta qual que foi a diferença dos passeios próximos a Reykjavik e esses outros que você fez no interior. Então, na verdade, assim, na Islândia, como você sabe, tem 2 principais rotas que as pessoas fazem, né? Que é a Golden Circle e a Ring Road. A Golden Circle é a parte sul, que é onde você sai de Reykjavik e, assim, em 2 dias você resolve. Porque as principais atrações ali estão focadas mais no sul da Islândia, né? Então, tem a Praia Vik de areia preta, tem as cavernas de gelo, tem, enfim, as cachoeiras, as principais cachoeiras estão todas ali no sul. E a Ring Road é a estrada que contorna o país inteiro. Então, para fazer esse roteiro, você precisa de pelo menos uma semana. Muita gente aluga carro, como chama? Os SUV ou Tipo, então aqueles, mais os exato. 4x4, né? Uns SUV, umas coisas assim, alugam e faz essa rota completa, né? Isso vale dizer até, porque a gente teve uma pergunta sobre isso no nosso Instagram, que é o seguinte: o que a gente faz para se locomover lá na Islândia? Então é o seguinte, em Reykjavik não tem trem, não tem metrô, porque é solo vulcânico, você nem pode cavar aquilo lá que explode. Então, assim, não tem trem, não tem metrô, mas tem ônibus que atende ali os arredores de Reykjavik e o carro é o principal meio de transporte, né? Então, assim, grande parte das pessoas que viajam para lá ou alugam um carro para fazer tudo por conta própria, as estradas são excelentes e tal, ou pegam um guia / motorista. A minha dica no inverno, gente, não vale a pena você se arriscar sozinho dirigindo, porque querendo ou não, a gente não tem essa expertise de dirigir numas estradas com uma nevasca no nível que eu peguei lá, e não foi só um dia, foram vários dias, entendeu? Então, assim, eles têm carro, é importante, você não pode pegar um carro pequenininho, magrinho e levinho, porque, assim, dependendo do nível do vento, literalmente te joga para fora. É bizarro, te joga para fora da estrada. Então, assim, quando você contrata o serviço com uma empresa especializada, vai vir um carro mais robusto, um carro mais pesado, um guia que já sabe dirigir nessas condições. Então, assim, no inverno eu não aconselho. Tanto que sempre quando a gente chega a alguns pedidos, né, da pessoa querer fazer de carro, a Islândia, eles sempre falam, olha, no verão que é a época ideal, porque fora do verão, esquece que realmente há uma dificuldade muito grande das estradas e o oposto do que acontece no deserto, que a areia pode tomar conta da estrada, né? Que lá que a neve em excesso toma conta da estrada e você não... Aí você se perde, você não tem mais a referência, né? De tanto que a tempestade pode ser rápida. Exato. E tampar a estrada e você perder a referência, sabe? Quando você vai dirigir. É engraçado você falar isso, porque eu até tirei uma foto que teve um determinado momento ali que você não sabia exatamente o que era céu, o que era chão, o que era estrada, o que não era, porque tava tudo branco. Só que assim, eu tava encantada, coisa mais linda do mundo, mas porque eu não estava dirigindo. Se eu tivesse dirigindo, eu ia estar desesperada, é isso. Tensa aqui no volante, pelo amor de Deus, total. alguém me resgata. E continuando na sua pergunta, né, eu fiz só essa parte sul. Então, eu comecei ali com 2 noites em Reykjavik, porque eu queria justamente conhecer a cidade e tal. E lá, assim, próximo a Reykjavik, tem a Sky Lagoon também, que é uma dessas lagoas termais pelo país inteiro. Pela ilha tem espalhadas várias lagoas termais, né, por conta da atividade vulcânica. E essa Sky Lagoon, ela é super bonita porque ela
ela abre, assim, você vai entrando na lagoa, assim, de repente ela abre um espaço, assim, para o mar. Então, você tem uma vista infinita ali do mar. Você tem a sauna, você tem todos os tratamentos ali que você faz nesse... para essa atividade aí de lagoas quentes e tal. Então, é muito legal. E aí, eu fiquei 2 noites em Reykjavik. Depois, a gente fez a Golden Circle, né? Então a gente pegou o carro, começou ali parando de cachoeira em cachoeira, a gente dormiu em frente aos geysers. Tem um hotel super gostoso em frente aos geysers, né? Que são bem famosos. E depois a gente voltou para Reykjavik e aí eu fui para o Blue Lagoon, que eu vou contar um pouco mais para frente. Eu queria saber um pouquinho sobre esse passeio que você fez pelo sul, porque você foi pra Praia de Areia Preta, não foi? Sim, fui. Me conta, porque uma vez eu vi um vídeo no Instagram, porque tem muita pedrinha de gelo. E o som do mar batendo nessas pedrinhas de gelo com a areia diz que é um som bem gostoso, né? Que parece bolinha de gude batendo com água. Me conta um pouquinho disso. Olha, que na verdade, assim, tem a praia lá da região de Vic com areia preta e tem também a lagoa onde você tem os pedaços de iceberg, né? Que eles falam que é como se fossem os diamantes ali que chegam até a areia preta. São 2 lugares diferentes. Eu não fui nesse lugar onde tem os diamantes de iceberg, né? Que até você faz um passeio de barco, eu não fui. Mas na praia de areia preta, eu vou te falar a verdade. Não dá para escutar barulhinho de bolinha de gude nem nada, porque as ondas são tão fortes. Gente, então foi edição de Instagram, né? Pode ser. Pode ser, pode ser. Porque, assim, as ondas são absurdamente fortes e é uma coisa que, assim, tem sinal pela praia inteira do tipo, nunca dê as costas pro mar. Nunca dê as costas pro mar. Porque, assim, o mar tá lá embaixo, dá 1 segundo, ele assim, bateu uma onda tão forte que te levou. Eu fiz até uma como chama? Sequência de fotos, né? Que tá mostrando aquela parede lá de basaltos, né? Uma parede famosa, apareceu em Game of Thrones e tal. E assim, ela tá lá de boa, a paredinha, de repente vem uma onda e assim, cobre a parede inteira. Então, assim, é um absurdo. Realmente, você tem que tomar muito cuidado nessa praia. E você fez também a caverna de gelo, né? Eu fiz. Como é que é a caverna de gelo? Que eu acho que dessas umas atividades mais legais que tem. O passeio completo da caverna de gelo é o seguinte: você para num ponto de encontro, né? Aí junta ali um grupinho de algumas pessoas. No meu caso, foram umas 7, 8 pessoas e tal. E aí eles pegam e te levam num super truck, assim, que é um. Gente, é um carro gigantesco. Eu fiquei de pé com os braços para cima e mesmo assim o carro ainda era maior, né? Então, assim, aqueles pneus imensos para poder justamente andar na neve, né? E aí você sai dentro desse carro e você anda mais ou menos 1 hora, porque você atravessa um campo de neve, um campo de gelo, assim, né? E vai ali para os confins mais centrais, vamos dizer assim, da ilha, né? E aí lá você tem as cavernas de gelo, elas são, né, assim, cada visita que você faz pode ser uma caverna diferente, porque elas, enfim, vão abrindo e fechando, eles vão organizando isso conforme o tempo, conforme o clima e tal. E, assim, é lindíssimo, porque a parede, ela é toda transparente e parece esculpida, assim, uma arte, assim, maravilhosa. Você entra, você faz o passeio dentro da caverna, e no meu caso, a gente saiu do outro lado da caverna, que tinha como se fosse um vale cercado de montanhas de neve. Aí a gente ficou sentada nesse vale um tempo, e depois a gente entrou de volta para a caverna e voltou. Me perguntaram na época se precisava ter, assim, muito condicionamento físico para fazer esse passeio. E assim, não dá para ser uma pessoa assim 100% que tem dificuldade de locomoção, essas coisas não dá, porque você tem que subir um trecho ali na neve para poder acessar as cavernas. Mas assim, tranquilo, tanto que no meu grupo tinha criança, tinha pessoas mais velhas, assim, tranquilo. Mas vale a pena o passeio, muito legal. Isso que eu acho que a gente só frisando, gente, esse tipo de passeio do caverna é só no inverno, né? Porque no verão, por causa da temperatura, as cavernas reduzem, né? O gelo diminui, não tem essas cavernas, Eu né? até fiz essa pergunta pro cara que levou a gente. Ele falou assim: até tem umas cavernas que vamos dizer, sobrevivem ali no verão. Mas é aquilo, vai derretendo, o gelo fica mais escorregadio. Eu acho que já a segurança ali já não é 100%, né? Claro que quando não é seguro, eles não fazem o passeio. Legal. E vamos falar agora das auroras, né? Porque você foi na época boa de auroras, mas...
Não foi Gente, no ápice, né, das auroras. na verdade, foi, porém, é aquilo, né? Me perguntaram, inclusive, no Instagram se é garantido, se não é, como é que funciona. Não, gente, ninguém garante nada na natureza, né? Ninguém garante nada na natureza, é Ainda isso. mais na Islândia. Ainda mais na Islândia. Eles têm um dizer lá, um dizer famoso na Islândia que é assim: se você não gosta do clima, espera 5 minutos, porque é isso, muda o clima a cada 5 minutos. Então, assim, pode ser que agora apareça uma aurora, pode ser que daqui 5 minutos não, enfim, é bem maluco o tempo lá. Então, sobre a questão da aurora, é o seguinte: no inverno, devido ao tempo de escuridão, né? Porque assim, é muito louco isso também, porque em dezembro você tem mais ou menos 4 horas de luz solar, você tem 4 horas de dia e o resto é tudo noite. Então a chance de ver a aurora é maior. Só que assim, em março, que foi a época que eu fui, isso já tinha mudado a nível que era um dia normal. Então assim, escurecia às 7 horas da noite, amanhecia no horário normal que tinha que amanhecer. Só que você vê a rapidez que isso acontece, porque em dezembro são 4 horas, em fevereiro/março você já tem 10 horas de luz solar. Então é muito louco isso. Então, assim, a época de ver a aurora boreal mesmo vai de setembro a mais ou menos abril. Não é nada garantido. E você tem esses passeios, né? Que são os passeios, as chamadas caçadas à aurora boreal. Eu não sabia muito bem como é que funcionava. E agora eu tenho mais, né? Como eu fiz, eu tenho um pouco mais de explicação aí para falar. Então, assim, geralmente os guias, vários deles são já experts em caçadas de aurora boreal. Eles têm uma série de fatores que colaboram para dizer se vai ter, se não vai ter naquele dia, se é o melhor dia para sair, se não é. Quando eu estava lá, as atividades geossolares, enfim, uma coisa assim, estavam fracas. Então, a chance de ver a aurora era bem pequena. Você tem que somar isso, a clareza do céu, assim, o céu estar limpo, digamos assim, a baixa poluição luminosa. Então, você tem que sair de perto da cidade, né? De Reykjavik dá para ver também, mas assim, conforme você sai da cidade e fica mais escuro, você vê com mais força, né? Obviamente. Então, assim, a minha guia, ela acessava vários sites e aplicativos ao mesmo tempo. Um que tem o índice de KP, que é um índice que ele analisa a atividade... É geotermal que fala? Me corrige aí, Nando, que eu tinha... Atividade geomagnética. Geomagnética, isso. Então, não basta ser atividade da Terra, você tem que ter atividade de como está lá em cima na atmosfera, né? Só para curiosidade, para quem não sabe, gente, a aurora boreal, ela é o resultado das explosões solares que acontecem. Essas explosões solares, elas lançam, né, vai lançando radiação pelo sistema solar, e aí bate na Terra com o nosso campo magnético, que gera essa cor, né? Isso daí é identificado pelo campo magnético. Isso acontece na aurora boreal, que é ao norte, ou na aurora austral, Que é também no sul. acontece no sul, mas só que não é muito falado. E o que eu acho interessante é que existe aquela relação de que às vezes ao olho nu não tá tão bom quanto na câmera, não é? Então. Aí, assim, no caso da minha saída, né? A minha guia tava meio... Eu vou ser bem sincera, como eu falei, como eu tinha vontade de ir pra lá no verão, eu já não tava... Assim, não era o meu foco principal dessa viagem, nunca foi a aurora. Foi o Blue Lagoon, que eu sei. Foi. Não, então, assim, meu foco principal dessa viagem nunca foi a aurora, né? Mas é óbvio, se eu já tô lá e tô no inverno, tô na época, eu preciso ver. Então, assim, a gente saiu e ela falou, olha, a atividade tá baixa, não tá muito bom. A gente ficou assim, saímos de Reykjavik 9 da noite e a gente saiu e foi indo rumo ao interior, rumo, assim, né, onde tinha menos poluição luminosa. A gente demorou mais ou menos umas 2h30, a gente voltou, enfim, a gente chegou no hotel, era quase 1 da manhã já, né? Então, assim, a gente foi andando e ela ia parando em alguns lugares determinados e a gente ia tentando ver se ali ia tá bom, se não ia tá bom. Ela analisava o movimento das nuvens, analisava, assim, de um tudo pra gente descobrir se ali era um ponto bacana ou não. No meu caso, a gente estava quase desistindo, porque ela falou, olha, realmente tá fraco, hoje acho que não vai ter, então, assim, vamos embora, mas a gente pode tentando, no nosso caminho de volta, a gente pode ir tentando. E um dos segredos que ela deu, da dica, quando tem baixa atividade, como foi o meu caso, você pega o seu celular no modo noturno e você vai tirando foto do céu. Inclusive, gente, essa dica que ela me deu, eu virei a louca. Depois, toda noite, eu ficava tirando fotos de todo o céu. Em modo noturno. Em modo noturno, não vi mais nada, mas valeu. E você vai tirando. Aí, em determinado momento, a gente viu umas pessoas paradas, assim, e tal. Pouca gente, mas a gente resolveu parar também. Tirei foto, nada aconteceu. Na foto saiu normal, escuro e tal. Daí a pouco, tiro de novo, eu vejo um verde. Eu falei, epa, tem um negócio aqui. Aí ela...
vamos esperar, porque esse negócio vai ficar mais forte. E a gente foi esperando, e realmente apareceu uma aurora, assim, que foi incrível ver aquilo, né? A olho nu, foi muito forte? Não foi. Deu para ver o verde? Deu para ver. Dava para saber o que a gente estava vendo ali. Mas, assim, não foi forte. A minha guia até falou, olha, essa daí não tá nem perto das 500 melhores que eu já vi. Então, eu fiquei meio frustrada por um lado, por outro lado não, porque assim, eu vi a aurora e realmente é uma coisa incrível, mas não foi aquele estouro no céu. Então a gente vai para Aurora, para Lapônia. Vamos caçar Não, na isso, Lapônia. assim, a Lapônia... isso A daí... gente pode ir, né? Vamos marcar de ir para Lapônia. Então, é uma forte candidata ao meu topo da lista, sabia? Pois Isso é, daí não. já tá quase ali, né? Já estava. Uai, Agora... eu super animo Lapônia com você. Agora vamos falar uma coisa interessante que vai acontecer em agosto desse ano, que é o eclipse total do Sol. A última vez, acho que foi em 1954, alguma coisa assim. E vai ter até um festival de música eletrônica lá, que vai ser durante esse eclipse. É muito... Esse negócio do eclipse assim, é muito louco, porque desde o ano passado, alguns fornecedores nossos já falaram que já estavam lotados, porque as pessoas levam isso muito a sério, né? E a Islândia vai estar cheia nessa época. Eu cheguei a pensar para ir com um amigo meu para esse festival de música, e na hora que a gente olhou, assim, né? Meu amigo descobriu, eu falei, amigo, desiste, porque já colocaram a venda e já esgotou tudo, não tinha acomodação, não tinha ingresso, não tinha nada. Mas aí, gente, uma coisa interessante, para quem estiver na Islândia em agosto, dia 12 de agosto vai ter o eclipse solar total. E só a questão da aurora que a gente estava comentando, né? Que você falou, se realmente a olho nu não é grande coisa, como eu só abarrando esse pedaço que, como eu falei, a que eu vi não era tão esplêndida a olho nu. Tenho amigos que já viram esse estouro no céu, então assim, realmente, eu acho que na próxima vez eu vou querer caçar de novo para justamente tentar ver o estouro. A Noruega é um lugar que dizem que dá para ver super bem também, né? Noruega tem Tromsø, mas só que Tromsø já tá ficando mais, né? A cidade já tá ficando muito mais cheia, já tá perdendo a identidade. Tem um lugar muito legal na Noruega, chama Alesund. Uhum. Bem legal. É um nome bem nórdico, né? Exato. E tem também, né, além da Lapônia, né, Rovaniemi e região, você tem Alta, na Finlândia, no extremo norte também. Gente, só para vocês saberem, a aurora boreal vai ser uma combinação, né, de um tempo mais limpo, e vocês têm que ir numa época em que a noite é muito maior. Foi como a Lari falou, tipo dezembro, novembro, dezembro, que você tem 4, 5 horas de dia e o restante é à noite. E a aurora boreal, ela acontece sempre, né? Agora, se tiver nublado, você não consegue ver, porque a aurora acontece acima das nuvens, né? Na estratosfera. O que eu acho super interessante, só puxando aqui fora, tem vídeos de pilotos que fazem a rota, às vezes, de Lisboa para o Canadá, ou então fazem Canadá e Europa, e sempre eles estão filmando da janela deles uma aurora, assim, no fundo, no horizonte. Gente, imagina que coisa incrível. É bem legal. Então, Né? assim, gente, acontece direto. É sorte, né? Assim, não acha que você foi azarado ou você, né, foi sortudo, porque é o movimento da Terra que está aí constante, a gente não tem como garantir. Mas é o que eles falam, tentam procurar, né, os meses de menor incidência solar, que seria Com novembro e certeza. dezembro. Mais ao norte possível, gente. E mais e isolado de civilização. E no verão, né, que a gente estava comentando, tem o sol da meia-noite também, né? Porque como escurece só por 3 ou 4 horas a cada noite, então, assim, você tem um dia muito mais longo e você consegue prorrogar as atividades também. Eu, do jeito que eu sou elétrica, quando viajando, eu acho que eu ia ter um problema que eu ia esquecer de dormir. Eu tava pensando nisso agora. Eu pensei nisso agora. Falei assim, gente, se eu for, eu não ia conseguir dormir, eu ia querer ficar 24 horas no terceiro dia. Eu tava internado. E teve uma pergunta aqui no nosso Instagram também do que é imperdível para um roteiro de uma semana na Islândia, né? Então, como a gente estava comentando sobre essa rota do sul, né, a Golden Circle, essa é imperdível, com certeza. Então, pelo menos fazer, eu acho que uns 2 dias, né, para conhecer todas as paradas. Tem a Scotia Falls. Gente, eu tô com vergonha de falar esses nomes. Porque Que é a cachoeira. Tem, assim, vamos falar assim, resumidamente. Tem as cachoeiras lindas, maravilhosas. E os geysers que eu falei que eu fiquei num hotel lá em frente, né? Então, assim, e o que eu achei muito interessante é que o nome geyser, na verdade, ele veio de lá da Islândia por causa de um geyser específico, que ele é o mais antigo e o maior que se tem registro, né?
Você tem geysers no Chile, enfim, no Atacama, em outros lugares, mas assim, esse é o mais famoso, o maior, é o pai de todos os geysers, e ele que deu o nome de A geyser. etimologia, né, veio dele. Exato, porque na verdade eu acho que você chamaria, sei lá, de fonte termal de que vapor, explode da alguma terra, não coisa sei. assim. Exato. É. Não, e que eu acho interessante a gente falar também, que tem a fenda, né? Eu acho que você não Eu mergulhou. fui no. Não, eu não Você mergulhei. não mergulhou, mas tem aquela fenda, né, da placa tectônica, que Exato. você pode mergulhar também, que é super interessante, mas a água deve ser assim, né? A água é muito gelada. Então, assim, é a divisa das placas tectônicas da placa Eurásia e a placa americana, né? Então, ali na Islândia você tem essa rachadura de terra, por isso que, inclusive, é muito maluco em termos de ter terremoto, de ter vulcão, de ter um monte de coisa. E você pode mergulhar. Realmente, muita gente faz esse mergulho. Mas, gente, não tive coragem, não. Tava muito frio e não. Realmente eles falam que o mergulho é melhor ser feito no verão, que a diferença de temperatura da água pro ambiente Eu acho que não tão muda grande. muito, acho que vai continuar gelada, mas pelo menos o ambiente tá um pouquinho menos, né? Menos congelante. Aqui, deixa eu ver. Vamos falar sobre perguntas genéricas que a gente recebeu. Sobre preços. Isso é uma coisa que eu acho que eu já te perguntei. Pergunto de novo porque eu acho interessante. Me conta do sushizinho lá. É caro, gente, é caro. É isso, é caro, mas é aquilo, né? Era o meu sonho ir pra lá, é uma coisa que eu sempre quis ir. Então, assim, com planejamento, é o que eu sempre falo, com planejamento você consegue se organizar para ir. Mas realmente, por exemplo, eu peguei um sushi, eu sempre dou esse exemplo, né, que eu tava contando pro Nando, 6 uramakizinhos, assim, era tipo 40 euros. Era muito caro, então realmente não é para principiante, assim, no sentido de que você tem que saber o que você está esperando. Você falou sobre planejamento, tem um meme, a gente fugindo totalmente do assunto, mas tem um meme que fala assim: você só precisa de 2 coisas para viajar: cartão de crédito e responsabilidade. Irresponsabilidade. Responsabilidade. Mas é isso, vamos lá. Como se preparar de roupa? Você falou sobre, né, de roupas de inverno, é tranquilo às vezes pegar aqui, mas é muito importante ter roupas térmicas, aquele segunda pele, né, que você falou. Mas assim, a Decathlon aqui do Brasil oferece isso de boa. Uma coisa que é importante, sapato. Sapato, botas, essas coisas. Se você vai no inverno, você tem que ter um sapato bem fechado, que não vai entrar água, porque, obviamente, você fica pisando na neve o dia inteiro. Eu comprei, de novo, falando no outlet do Catarina, né? Eu fui lá e tem a loja da UGG, e eu comprei uma bota lá que era assim, era excelente, porque ela é inteirinha fechada e dentro ainda tinha uns pelinhos. Eu até passei calor com essa bota no pé, mas é isso, tem que ser um sapato fechado. Legal. E o que você achou para ser uma viagem com crianças? Como é que é? Olha, eu não acho que seja, é óbvio, é que é muito relativa essa pergunta, porque a gente tem crianças viajadas que aproveitam qualquer tipo de coisa, crianças que são outros destinos, mais Disney, mais essas coisas, que tá tudo bem, é isso. Só que assim, eu não acho que é um destino para criança pequena, não é, até porque é de muita natureza, tem as cachoeiras, tem água, tem neve, tem um monte de coisa que eu não acho que seja um destino, né, 100% ali. Perguntinho. Desculpa te interromper. Você sai muito do carro, né? Tipo, sai, volta, Exato. volta, sai, volta, né? Isso. É muito, porque tudo você tem que pegar o carro. Tudo você pega um trecho de estrada, desculpa, aí você para, desce, faz alguma coisa. Depois pega o carro de novo, para, desce, faz outra coisa. Então, assim, mas não é nem por isso. A questão da criança, eu acho que é mais um destino que eu talvez não sei se ela vai curtir tanto. Eu diria, assim, a partir de uns 8 anos, por aí, né? Aí, assim, vai na Blue Lagoon, aí já é mais legal, essas coisas. Mas não é um destino que eu falo super assim, nossa, a criança vai amar. A Islândia é mais contemplação, né? É muito contemplação, exato. Vamos lá. Então, você falou sobre o sushi, né? Sobre um pouco da comida típica deles, porque aquela comida viking já caiu em desuso, né? Da carne de tubarão podre, né? Na verdade, assim, a comida típica de lá, eles têm bastante caldos e sopas, então eles têm também bastante peixe. Então, peixes preparados de diversas maneiras, né? Igual a gente come aqui, não tem tanto segredo, assim. Tem uma coisa legal que é o pão geotérmico. Então, eles usam o próprio solo vulcânico para aquecer o pão, né? Então, assim,
é bem legal, mas assim, pratos normais do dia a dia, pratos com peixe, essas coisas. Tem muita comida internacional também, inclusive em Reykjavik eu fiquei no The Edition, que é um hotel assim, eu amo essa marca, eu sou muito fã. E ele fica super bem localizado, próximo das ruas principais ali de Reykjavik. Não que a cidade seja mega grande, acho que de qualquer forma você vai estar próximo, assim. Mas, e do lado tinha um desses... Não é praça de alimentação, é... Um mercado? Não é um mercado, é... Que junta vários vai um restaurantezinhos. food hall. Food hall, boa. É, Food tipo hall. um food hall. Então, assim, um lugar fechado, super bonito, novo. E aí tinha restaurante japonês, tinha restaurante italiano, tinha vários tipos de restaurantes, né? Aí eu até perguntei para algumas das pessoas que eu conheci lá, eu perguntei, mas e aquele negócio de tubarão fermentado, né? Aquele que eles falam que é tubarão podre, né? É, o tubarão podre. Que dizem que tem um cheiro horrível. E aquilo, esse tipo de coisa, vocês não comem? Falaram que não. Eles falaram, não, isso daí, gente, hoje em dia é coisa para turista ver e experimentar. São poucos os lugares que vendem. E é uma coisa assim, que a população daqui comia na época, que era muito difícil trazer comida para cá. Na época, assim, do inverno, eles tinham que arrumar 1000 maneiras de manter a comida, né? Tipo... de manter uma alimentação durante o período de inverno. Então, assim, era um negócio que realmente era para sobrevivência. Aí, hoje em dia, virou meio que para turista ver, né? Legal. E lá tem pizza também, né? Porque eu sei que alguém chegou com um pedaço de pizza na mão. Gente, é isso. A gente é chique em alguns momentos, em outros momentos nem tanto. Porque o próximo tópico é esse, né? Eu queria emendar a comida com o próximo tópico, que é o The Retreat at Blue Lagoon. A pessoa aqui chegou com pizza na mão, né? Não, não foi pizza na mão, foi um pedaço de pizza fria ainda. Ai, gente, que vergonha. Mas eu sonhando com esse hotel maravilhoso e tal. E nesse dia eu fiz o passeio, né, da Caverna de Gelo. E o ponto de encontro da Caverna de Gelo era uma pizzaria que vendia pizza sem glúten. Então, assim, eu voltei da Caverna de Gelo morrendo de fome. Quando eu vi que tinha sem glúten, eu peguei. Fui comendo no caminho. Cheguei no hotel, ainda tinha um pedaço. O que eu fiz? Levei para dentro do hotel. Ai, gente, olha só. A gente é chique só às vezes, né, Nando? Só às vezes. Ah, gente, mas é isso aí. Então, aí. Não tem nada de errado. Mas me conta, como é que foi o The Retreat? Que esse era o seu hotel no topo da sua wishlist, né? Eu vou te falar que continua. Não saiu, continua. O que eu achei do hotel? Assim, o hotel, o The Retreat at Blue Lagoon, ele é um hotel que ele fica dentro do complexo da Lagoa Azul, que é o principal ponto turístico, né, da Islândia. A Lagoa Azul, ela é muito interessante porque ela é uma lagoa considerada ali natural, porque quando eles começaram a construir a usina geotermal lá que fica na península próxima a Reykjavik, eles começaram a cavar e foram colocando a terra para o lado. E nesse buraco onde eles cavaram, né, tinha água, começou, né, porque era uma península, e aí eles começaram a perceber essa sílica, né, que é uma lama deles, esbranquiçada, né? Uhum. E por conta de toda a atividade termal no local, eles descobriram que ela tem várias propriedades super importantes, assim, super boas para nutrientes, etc., para a pele, né? Então, o que eles fizeram? Usaram isso como um ponto turístico ali, as pessoas, mesmo antes de se tornar um lugar tão conhecido, as pessoas iam para lá, já passavam a lama no rosto, né? Inclusive, eu vou aproveitar e já mostrar agora. Gente, para quem tá nos ouvindo... Para quem tá nos vendo... não, mas para quem tá ouvindo não vai ver, que a Lari trouxe aqui uma necessaire linda da Blue Lagoon, de skincare, né? De produtos de beleza. E tem bastante coisa, né? Você falou, tem sérum, tem esfoliante, tem... isso daqui é da marca do próprio hotel, né? Eles vendem, tem lojas grandes lá, inclusive no aeroporto, eles vendem na Sephora, enfim. E esse daqui é o kit de boas-vindas lá do hotel. Então, você chega no quarto, tem isso daqui. Aí que vem uma espuma para limpar a pele, ó. Tá tão novinho que eu nem abri ainda. Cleanser. Então, gente, a gente sabe que a gente ama essas souvenirs que a gente não abre, né? A gente deixa guardadinho, né? É que ainda tá novo, né? Mas eu vou abrir, pretendo usar. Nossa, aí esse daqui é a máscara, né? Da lama mesmo. Ah, tá. Silica Mud Mask. Isso. Aí aqui tem um sérum e é tudo da marca própria. Tem um sérum e um creme aqui. Gente, eu sou péssima em nomes de skincare, mas enfim. Aí chega tudo isso no seu quarto. Enfim, esse é creme para poder colocar em volta dos olhos,
Pra dar mais Aí você dorme e acorda 20 anos mais novo. Óbvio, né? Com essa lama, minha filha, com certeza. Mas enfim, aí basicamente é isso que eu tava falando. O hotel, ele é um hotel, assim, relativamente novo. Ele fica lá em volta da lagoa, né? Mas ele não é o único hotel, né? Tem o The Retreat e tem o Silic Hotel, né? São exato. dois. Mas o The Retreat, ele tem uma estrutura melhor. O spa dele é melhor, né? Como se fosse um 5 estrelas e um 4, vamos dizer assim. Então, são 2 hotéis, mas o Retreat at Blue Lagoon, ele tem uma parte da lagoa privativa. Então, os hóspedes do Retreat, eles têm acesso a uma parte da lagoa fechada ao público geral. Ele tem o Moss Restaurant, que é um restaurante estrelado Michelin. Então, também é uma experiência gastronômica, assim, super legal. E uma coisa que eu achei incrível no hotel, gente, é que todo mundo anda de roupão e pantufa. Não, mas é óbvio, gente. Você tá num hotel spa com uma Blue Lagoon maravilhosa, eu ia andar o tempo todo assim. Mas é o dia inteiro. Eu, assim, no primeiro dia eu falei, será? Depois, no dia seguinte, eu já tava lá, assim, né? E aí, ele tem o acesso direto a um spa, que é um spa, gente, surreal. Assim, você entra, é um tipo bem nórdico, ou seja, bem minimalista, né? Aí é um corredor, assim, escuro, com estrelinhas, escrito Retreat Spa, não sei o quê. Aí, quando você entra, não pode filmar, não pode tirar foto. Eu tirei umas escondidas, mas depois eu mostro. Não, é que eu tirei. Brincadeira, gente. Eu tirei porque antes de saber, né? E aí, assim, você vai e você faz um ritual que já está incluído na sua diária, né? Então, os hóspedes do retreat, eles têm acesso livre ao spa e já tem esse ritual incluído, né? Então, é assim. Você chega, eles te dão um potinho assim com um esfoliante, aí você passa no corpo inteiro e é tudo meio escuro, assim, é tudo pedra vulcânica em volta, meio escuro, com uns feixes de luz, assim, iluminando só umas coisas específicas, né? Tanto que, assim, a bacia de sílica, de lama, né? Ela fica centralizada, assim, só com feixe de luz iluminando. Gente, é surreal. Aí a moça vai lá, pega um pouquinho da lama, bota num potinho e te dá. Aí você passa no corpo inteiro e fica lá. E todo mundo esbranquiçado, esperando secar. Depois de um tempo, você vai lá, enxágua, aí ela te dá uma lama verde. Aí você passa no corpo inteiro a lama verde também. Enfim, você vai passando por várias etapas, né? Até que você termina na lagoa. Não, assim, olha, é um sonho. E nesse dia, eu tinha ficado na dúvida, até uma dica para quem gostaria de conhecer, né? Eu fiquei 2 noites no hotel, então eu cheguei no fim do dia, jantei, dormi, acordei e tinha um dia inteiro. E esse dia eu fiquei na dúvida se eu marcava alguma atividade, algum passeio, enfim. Aí, eu conversando lá com a Tora, né, que foi a pessoa que me auxiliou lá, ela falou, olha, eu acho que não, fica no hotel, aproveita o hotel. E realmente, gente, foi muito certeiro isso, porque eu tive um dia mais relaxante da minha vida. E é legal fazer no final da viagem, né? Porque aí você já entra no voo, assim, 100% zen, descansou de toda andação, de toda exploração pela ilha, você descansa, não é? E não só isso, quanto o hotel, ele é próximo, né? Ele fica na mesma península do aeroporto, né? Fica então mais próximo do aeroporto que Reykjavik, né? Fica, então assim, você termina a viagem lá, é perfeito. Aí eu fiquei o dia inteiro lá e eles têm umas salas muito incríveis, que é a sala da lareira, a sala da aguinha caindo, esqueci o nome. Então, assim, são salas de relaxamento que eu levei o meu Kindle pra lá e fiquei, assim, lendo. Aí depois de uma hora eu dei uma dormida. E eu fiz o Polar Plunge, né? Não sei se chama Polar. Acho que pode ser Polar, porque já tá lá em cima, né? Mas eles têm essa parte também que você vai na sauna e você tem, uma bacia lá. Uma bacia não. É uma piscininha, plunge pool, né? De água geladérrima, na assim. temperatura, eu já fiz isso. Eu senti um corte no coração quando você sai, porque você entra e na hora que você sai, aquele gelado, ele puxa na pele inteira, né? Mas assim, eu só entrei e saí. Eu não fiz aquele negócio, você fica um minuto lá, boiando, meditando, não, esquece. Eu entrei, já saí, já fui pro quente. Bom, é isso. Tem mais alguma coisa que você gostaria de complementar da Islândia? Que você Gente, foi assim, uma das experiências mais incríveis da minha vida. Eu falei, eu tô toda temática, né? Hoje eu vim aqui, ó, pra quem tá assistindo a gente no YouTube, trouxe até a minha caneca da Islândia. E eu vim até com um anel, gente, ó, fazendo uma propaganda gratuita. Não sei se dá pra ver, mas assim, eu tenho uma conhecida que ela tem uma loja de joias que chama Latitudes, que ela vende só coisas relacionadas, só não, mas assim, relacionadas a viagens, né? Quando eu voltei de lá, ela tinha lançado esse anel de várias cores. Aí era da floresta, era do mar, então verde, o azul, e o branco era do gelo, gente. Óbvio que eu comprei o do gelo, porque eu tô me sentindo agora a Frozen, a Elsa. Pois é. Bom, obrigado, gente, por assistirem esse programa.
Foi ótima, adorei saber mais sobre Islândia. Eu tô doido pra ir no verão. Acho que a gente tá doido pra ir A no gente verão. tá doido, eu tô doida pra voltar no inverno também. E a Aurora Boreal nós vamos caçar na Lapônia, né? Não, já tá fechado isso, já tá combinadérrimo. Perfeito, então, gente, muito obrigado. Para quem tá assistindo no YouTube, não esquece de comentar lá no Instagram, por DM, ou o que você achou. oasisb.pod, né? oasisb.pod e no YouTube Que é o pra quem oasisb.podcast. É para quem tá ouvindo a gente no Spotify, dá lá o seu apoio, dá o joinha, compartilha, salva e manda Ai, pra que quem quiser você perguntar alguma coisa também, e assim, eu vou postar a Islândia aí no nosso feed pro pessoal ver. Com certeza. Então, obrigada, Obrigado, gente. Até. Até mais. Tchau, tchau.